Nesse sábado, eu recebo o deputado federal Tadeu Alencar, líder do PSB na Câmara Federal. Discutimos o projeto de reforma da Previdência e as medidas iniciais do governo Bolsonaro. O deputado Tadeu Alencar, no seu segundo mandato, já ocupou posições importantes na Câmara Federal. Foi membro da Comissão de Relações Exteriores, foi membro da Comissão de Constituição e Justiça, membro também da comissão que discutiu reforma política, da comissão que discutiu a PEC sobre a maioridade penal e hoje, novamente, é o líder do PSB na Câmara Federal. Deputado, qual é o maior desafio nesse início de governo Bolsonaro para cumprir essa tarefa de liderar essa bancada, que hoje é a sexta bancada, tem 32 deputados na Câmara? Acho que o maior desafio, Lavareda, é reconquistar a confiança da sociedade. Visivelmente, a política sofreu uma crise de desencanto da população, muito pelos erros da própria política, mas é muito importante que a gente, com a nossa conduta, com a nossa capacidade de gerar soluções para os monumentais problemas que tem o Brasil. Nós, por exemplo, fomos colocados na oposição, foi o eleitor que nos colocou na oposição, ninguém escolhe ficar na oposição. Mas essa atitude de oposição que deve ser altiva, corajosa, desassombrada em muitos momentos, um papel de resistência importante diante de um governo que vem em tão pouco tempo já mostrando muitas trapalhadas, é importante que a gente vá além desse papel de mera contestação de atitudes equivocadas do governo. A gente tem que também ser sugestivo, propositivo, apresentar soluções. Pelo fato de estarmos na oposição, não estamos dispensados de oferecer ideias, propostas, soluções para esses problemas. De modo que eu acho que esse é o maior desafio, é a reconquista da confiança da sociedade. Nós que achamos importante reconquistar a confiança do mercado, mas devemos ir além e reconquistar a confiança da sociedade. Penso que é o maior desafio desse momento na política brasileira. Deputado, nesse esforço, ou em meio a esse esforço, ou de certa forma associado a isso, a tarefa de coordenar, de articular os diversos partidos da oposição, como é que anda nesse momento na Câmara? Lembrando que a oposição, no seu agregado, no conjunto de cadeiras dos partidos da oposição, ela foi reduzida pelas urnas, com a ascensão de novos partidos de direita, de extrema-direita, e como tal, a oposição hoje, a esquerda no Congresso Nacional, tem um tamanho menor. No início dessa legislatura, se falou muito em isolamento, como iniciativa de alguns partidos de esquerda, de isolamento do PT, de desempenho, de uma tentativa de marcar posição em distinção aos petistas. Como é que anda isso hoje no Congresso? Nós temos uma zona de interseção em que os interesses da oposição, de todos os partidos que integram a oposição, basicamente 6 partidos, é uma zona de interseção que nos coloca desafiados a enfrentar essa agenda colocada pelo governo Bolsonaro. A principal delas é a reforma da Previdência. E em relação a ela, a gente tem partidos que acham que devem se opor, e a gente também acha, mas nós achamos importante alguns ajustes na Previdência. Eu acho que isso é uma diferença de grau que faz com que cada partido tenha as suas peculiaridades, tenha a sua caminhada. O PSB é um partido de verdade, um partido que tem mais de 70 anos, que teve na origem na esquerda democrática, lá com João Mangabeira, Miguel Arraes, Jamil Haddad, e mais recentemente, Eduardo Campos, ex-governador do nosso estado, Pernambuco. Nós temos um compromisso com a responsabilidade fiscal. Não é possível pensar o Brasil onde não haja responsabilidade fiscal. Mas as soluções que estão sendo apontadas para resolver o problema de um déficit fiscal no Estado brasileiro, e aí não é só uma questão da Previdência, nós temos que pensar o Brasil para além da Previdência. Uma reforma tributária onde se possa efetivamente garantir esse princípio da progressividade. No Brasil, a tributação, ela sacrifica os mais pobres porque ela é regressiva, o sistema é regressivo, o que faz com que haja um grande peso nos tributos indiretos e o pobre paga muito mais, porque paga a mesma coisa que o rico paga, por exemplo, na aquisição de um alimento de primeira necessidade. Então, eu acho que o PSB sabe do desafio de, mesmo tendo diminuído o tamanho da oposição, nós temos também uma visão
que tivemos um projeto nacional em 14, lamentavelmente interrompido pelo trágico desaparecimento do seu maior líder, mas o PSB tem a consciência da importância de fazer oposição, mas também de apresentar soluções. Eu acho que isso é um traço que distingue, não estou dizendo que os outros partidos não querem apresentar soluções, mas a gente assume, no caso da reforma da Previdência, essa crença de que alguns ajustes são necessários. Então vamos lá, deputado, nessa questão da reforma da Previdência que você situou aí como um ponto eventualmente distintivo em relação à posição de outros partidos de oposição, de outros partidos de esquerda. Vamos lá. O que tem sido dito, uma nota inclusive do PSB e de alguns governadores, como o governador Paulo Câmara, ou seja, críticas ao projeto de reforma, a PEC, no que diz respeito a BPC, benefício de prestação continuada, no que diz respeito a alterações na aposentadoria rural, no que diz respeito à desconstitucionalização da temática, né, que é o projeto original do Paulo Guedes, afastaria esse tema no futuro da necessidade de quórum específico, de quórum para alteração constitucional, como no momento. O governo, em alguns momentos, o próprio presidente até já admitiu flexibilizar esses pontos, já admitiu de alguma forma. Se o governo vier em algum momento a abrir mão disso, eu posso entender que o PSB vota pela aprovação da reforma? A questão é que, além desses pontos que foram mais claramente destacados, isso aí não tem nada a ver com combate a privilégio. Se você lê a exposição de motivos do ministro Paulo Guedes, a centralidade da proposta é a busca de perseguir os privilégios onde houver e uma busca de justiça fiscal e tributária, fazendo com que quem ganha mais pague mais, trabalhe mais. Só que quando você vai ver os impactos dessa reforma, o tal lá 1 trilhão, primeiro de 100 bilhões e depois 1 trilhão e 200 bilhões, você vai ver, e não sou eu que estou dizendo, é a própria exposição de motivos da proposta, que 83%, portanto, quase 900 bilhões de reais, recaem sobre o regime geral de previdência. Ora, o regime geral é onde a média de aposentadoria é R$ 1.100. Não há que se falar em privilégio quando a média é R$ 1.100. Aliás, se faz sempre um contraponto de que no serviço público tem os privilegiados e no regime geral não os tem. Como é que 715 bilhões de impacto dessa proposta recai sobre o regime geral? É um paradoxo, é uma contradição. E tem essas outras questões, BPC, aposentadoria rural. Quem ganha até 2 salários mínimos hoje recebe um abono, isso também está sendo reduzido a quem recebe até 1 salário mínimo, de modo que o conjunto da proposta ele é muito agressivo com os assalariados e com a classe média. E com os servidores, eu sou servidor público federal há muitos anos, né? Eu acho que a gente que está no topo do serviço público pode ser mais tributado, mas não da forma selvagem como está se impondo, até pensando numa alíquota de 22%, que o Supremo tem várias decisões que já entendeu como confiscatório aquilo que ultrapassa a tributação da contribuição previdenciária, o que ultrapassa de 14%. E, além do mais, acho que a gente pode também trabalhar um pouco mais, né? Eu me considero na plena vitalidade intelectual, física nem tanto, mas intelectualmente eu me considero ainda como podendo trabalhar muito tempo mais. Aumentar a idade. Acho que a idade mínima é importante que seja fixada, todos os países do mundo o fizeram, e acho que nós devemos fazer também. E fazer uma boa regra de transição. Não essa regra que é selvagem, que é draconiana com os servidores, procurando inclusive imputar aos servidores a responsabilidade por todas as mazelas do Brasil. Nós não aceitamos isso, isso não é verdadeiro. E mais, onde se tem a idade média fixada em 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, a expectativa de vida é muito maior. Então você tem a realidade aqui da palha da cana, da zona da mata de Pernambuco, não é a mesma de um trabalhador que trabalha num escritório, né, com condições sociais e climáticas completamente diferentes. Eu acho que em relação aos servidores, o que falta é uma transição razoável, mas tem muitos outros pontos que serão objeto desse debate na comissão, que vai durar muitas sessões, são até 40 sessões do plenário, certamente haveremos de encontrar ali um ponto de equilíbrio. Se esse ponto de equilíbrio traduzir... Mas alguma reforma é importante, né? Sem dúvida, alguma reforma é importante, mas não essa. Deputado, alguns parlamentares, eu diria até que muitos parlamentares, conjecturam de retirar da reforma da Previdência, desse projeto atual, estados e municípios.
Segundo eles, o ônus dessa reforma vai ficar totalmente com os congressistas e governadores e prefeitos estariam se envolvendo muito pouco com a discussão da reforma, sem tentar sensibilizar seus representantes no Congresso. Eu gostaria de saber sua opinião a respeito. Mas o deputado Tadeu Alencar vai responder essa nossa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao deputado Tadeu Alencar, líder do PSB na Câmara Federal, se há, concretamente, alguma possibilidade de que a reforma em discussão no Congresso exclua estados e municípios. Eu acho que essa é uma ideia que tem circulado. Alguns parlamentares entendem que essa é a melhor forma de envolver os governadores e prefeitos na defesa da reforma da Previdência. Nós vivemos uma crise fiscal que é inquestionável. O que nós discutimos é quais são os remédios que cada um utiliza para enfrentar essa crise fiscal. Eu, pessoalmente, acho que não é uma boa ideia isso. Acho que esse é um tema, por demais, importante para que ele seja discutido de forma fragmentada. Acho que é essencial... O que cada estado tente dar uma solução diferenciada. Exatamente. Quer dizer, você tem realidades regionais bastante distintas. E eu penso que é importante que o Congresso Nacional, que tem uma visibilidade, uma transparência, um controle social muito maior do que cada estado e cada município resolver individualmente. Deputado, o Pernambuco tem um déficit, me corrija se eu estiver errado, um déficit no momento de 2 bilhões, em torno de 2 bilhões de reais, e teria, segundo alguns cálculos, em 10 anos, com a aprovação do projeto, uma economia de 12 bilhões de reais em 10 anos, segundo algumas estimativas. A reforma é importante ou não é importante para Pernambuco nesse momento? Acho que a reforma é importante, mas eu volto a dizer, nós não podemos olhar a crise fiscal do Estado brasileiro apenas sob a ótica da Previdência. Por exemplo, nós temos um item de despesa que pouca gente quer discutir, que é o pagamento dos juros da dívida. São 500 bilhões por ano. Isso é um tema que a gente precisa ter tranquilidade de que está pagando a coisa certa. Nós queremos pagar, temos a cultura da adimplência, mas é preciso discutir a dívida pública. Os subsídios fiscais e tributários no ano de 2017 foram 350 bilhões de reais. E ninguém quer discutir sem que se tenha um acompanhamento das contrapartidas que esses setores beneficiados ofereceram na geração do crescimento e também na criação de vagas de emprego. De modo que eu acho que é importante para os estados, é importante também para os municípios, para a União, mas a gente precisa discutir isso no espectro mais amplo, tratando, por exemplo, de ideias que podem discutir os grandes devedores. 160 bilhões é o que é efetivamente cobrável. Então vamos nos preocupar em cobrar os grandes devedores da União. Nos últimos 17 anos, nós tivemos 35 programas de refinanciamento de dívidas, de anistias fiscais. Você imagina o que não é o impacto disso na concorrência entre o empresário que, de forma diligente, paga os seus tributos e aquele que não paga esperando o próximo refis da Receita Federal. Isso é um traço da cultura de inadimplência que eu acho que é muito negativo. E muitas outras coisas, a tributação de lucros e dividendos em qualquer país, democracia moderna, isso é uma coisa natural. A gente só importa aqui as ideias que geralmente sacrificam o conjunto da população brasileira. Em relação a esse tema, Lavaredo, eu penso que caberia uma discussão muito mais profunda, mais honesta, porque se você tem a DRU, a desvinculação das receitas da União, há mais de 20 anos, 20% da receita da Seguridade é aplicada em outras áreas. Isso é sinal de que na Seguridade está sobrando dinheiro e não faltando dinheiro. De modo que eu acho que essa discussão precisa ser ampliada, precisa ser tratada no âmbito também de reforma do Estado e não só de reforma da Previdência. O Estado brasileiro é patrimonialista, é caro, ele é burocrático. Tá? Uma das coisas que eu tenho acompanhado com muita satisfação, das poucas que o governo Bolsonaro vem propondo de forma positiva, é um olhar sobre a desburocratização que tem um custo enorme no setor produtivo. Nós vamos apoiar essas ideias porque o Estado brasileiro é burocrático. Quando você precisa contratar com ele, quando você está tirando a última certidão, as primeiras já se venceram. De modo que é também um traço que é preciso enfrentar, mas a discussão da reforma da Previdência deve se dar no espectro mais amplo de uma reforma tributária que possa efetivamente atacar a raiz dos nossos problemas e não podemos esquecer que o maior deles é a desigualdade.
E essa reforma agrava a desigualdade porque quebra um sistema de proteção social construído com a Constituição de 88 há 30 anos. E eu quero uma capitalização que, para quem está nos ouvindo em casa, a capitalização é uma poupança que você, não tendo dinheiro para se manter, vai ter que reservar uma parte daquilo que você não tem para pagar a sua aposentadoria futura, sem garantia de renda mínima e sem participação do empregador. Nós não podemos concordar com isso, é lançar milhões de brasileiros no mais absoluto desamparo e abandono, e é por isso que o PSB, nesse ponto, tem uma posição muito contrária à capitalização que no Chile lançou milhões de pessoas ao mais absoluto abandono. Também setores do governo já admitem abandonar a ideia de capitalização, que é uma das meninas dos olhos do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes. Mas veja o seguinte, deputado, pelo seu raciocínio, esse processo de discussão da PEC, da reforma, deveria se alongar, levar mais tempo. De outro lado, os indicadores econômicos sobre o Brasil nesse momento são preocupantes. A produção industrial recuou no primeiro trimestre, ao contrário das expectativas otimistas do início do ano e desde o final do ano passado. O nível de desemprego se mantém num patamar elevadíssimo, preocupante, e 8 em 10 analistas dizem que esse quadro econômico preocupante, não é? Que ameaça devolver o Brasil à recessão do qual ele ensaiava uma recuperação, esse quadro só pode ser enfrentado, superado, minorado com uma aprovação mais rapidamente possível da reforma da Previdência. No seu entendimento, deputado, quando é que será aprovada uma reforma qualquer que venha a ser produzida pelo Congresso? Eu acho que a gente precisa ter muito presente o que é que a gente pretende com a reforma da Previdência. Desde o início tenho dito que ajustes são necessários. Eles foram feitos por Fernando Henrique, em 98. Foram feitos pelo Lula, em 2003, com a emenda constitucional 41. Foram feitos pela presidente Dilma em 2013, 2015. Então, ajustes vêm sendo feitos e outros precisam ser feitos. Agora, o que não dá é para espetar a conta e os impactos dessas reformas apenas nos assalariados e nos mais pobres. Quando nós questionamos ao ministro Paulo Guedes sobre os impactos das reformas, aí ele disse, não, mas individualmente a repercussão é pequena. Você ter R$600 de renda mínima para o trabalhador do mundo rural, isso anualmente. Isso não é nada. Quer dizer, é a visão de quem está preocupado apenas com a questão fiscal. E nós temos preocupação com a questão fiscal, mas queremos soluções que também onerem o conjunto da sociedade segundo a capacidade contributiva de cada um. Com essa proposta, nós estamos atingindo os mais pobres, os trabalhadores rurais, os idosos, os deficientes, as mulheres, os professores, enquanto tem uma proposta em relação aos militares, cuja transição é de apenas 17% de transição. Isso significa que é uma transição suave, como seria desejado. Então, nós não defendemos que não haja reforma, mas que os impactos da reforma recaiam segundo a capacidade de quem pode efetivamente suportar esses efeitos. E essa proposta, ela mantém intocado a elite, os muito ricos no Brasil. Não são, se é uma coisa tão boa, se é a panaceia que vai resolver todos os problemas brasileiros, era importante que cada um desse uma dose de participação nesse sacrifício. Nesse momento, o que é apresentado é uma dose grande de sacrifício para os mais pobres e para os assalariados públicos e privados. E é isso que a gente discorda. Deputado, você participa desde 2016 da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é uma iniciativa suprapartidária que persegue o aperfeiçoamento da democracia, prega um maior envolvimento da cidadania através do empreendedorismo cívico, etc. Lá atrás, isso já antecipava o que hoje se chama aí, a todo momento de nova política? Isso era uma tentativa, não é, que o deputado e mais outros participantes já faziam para antecipar essa forma nova que se persegue hoje de presença na política, lembrando que o Congresso renovou em 47,4% as bancadas. Essa rede e a nova política tem tudo a ver ou são coisas diferentes? Eu acho que esse é um discurso que tem sido muito fluente, inclusive no presidente Bolsonaro, que se recusava
a negociar com o Congresso espaços de poder, cargos, liberação de emendas, que são coisas absolutamente naturais na relação do Poder Executivo com o Parlamento. É coisa muito diferente a corrupção sistêmica que se instalou no Brasil, é muito diferente um fisiologismo escandaloso que persegue aqueles que não partilham da mesma crença política de um determinado governante. A nova política é você, de fato, ver a política como instrumento de servir a sociedade e não como se viu numa tradição secular do Brasil, a política sendo um instrumento de aumento patrimonial, de negócios familiares. Aliás, uma coisa que eu fico efetivamente escandalizado é com o papel da família Bolsonaro nesse novo governo. O presidente da República parece que não respira e não toma nenhuma decisão que não consulte aos seus filhos, principalmente o vereador do Rio de Janeiro, que o pai, quando viaja, ele se aboleta no gabinete presidencial como se fora a família imperial. Isso é um traço antirrepublicano que nós vamos acompanhar de maneira muito preocupante, porque certamente essa não é a nova política quando essa invasão nepótica familiar sacrificando a delegação feita pela população brasileira ao eleito Jair Bolsonaro e não aos seus filhos ou a qualquer membro da sua família. Acho que a nova política é isso, é você procurar a política para melhorar a vida da população. Eu, por exemplo, vim para a política por um desafio que me foi feito por Eduardo Campos, me convidou para trabalhar com ele como técnico, como advogado do Estado, como procurador-geral e que depois, acreditando num projeto de renovação na política, que juntava a tradição política de onde ele vinha, de centro-esquerda, de preocupação com os mais pobres, com justiça social, associava um traço de abertura para uma economia globalizada, que é uma realidade hoje. Por isso, Pernambuco viveu tempos de renascimento. Isso é inegável, claro, conjugado a um momento da economia mundial muito favorável, a um alinhamento com o governo federal, mas nova política, para mim, é aquilo que traz os valores republicanos, que melhora a vida da população, que constrói políticas públicas centrais e não esse horror que se vê no Ministério da Educação, garroteando verbas públicas como punição pelo ambiente de liberdade que deve se respirar numa universidade. Eu acho isso realmente uma coisa muito negativa, fala mal do Brasil, que a gente, ao invés de estar olhando para frente, para cima, vendo um céu estrelado, está olhando um obscurantismo que o medievo há muito tempo já pareceu ter vencido e que a gente está de volta a ele de maneira preocupante. Deputado Tadeu Alencar, obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado. Obrigado aí pela participação.